Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre os prognósticos de El Niño para 2026-2027 e como isso pode afetar o setor elétrico. E para isso, nós chamamos dois especialistas da Fractal Engenharia e Sistemas, a Ellen Pelissaro, que é meteorologista, e o Henrique Lucini, que é CEO da Fractal. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Red tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você encontra masterclasses, podcasts e artigos sobre esse assunto. E o link para acessar essa série, que é exclusiva para os nossos assinantes, está na descrição deste episódio. Antes de passar a palavra para os nossos entrevistados, eu vou mostrar aqui algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Depois desse comercial, Ellen e Henrique, por favor, se apresentem e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, pessoal, meu nome é Ellen Pelissaro, eu sou meteorologista, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho um mestrado na área de climatologia pela Universidade de São Paulo, já atuei como meteorologista operacional na Defesa Civil de Santa Catarina e atuo como meteorologista na Fractal desde 2023. Perfeito, Ellen. E eu, Henrique Lucini, acho que terceira vez que fazemos um podcast, né, Bela? Já pode Então, mandar eu sou... boleto, né? Diz que terceira vez já pode mandar boleto. Já pode pedir música Mandar no boleto e Fantástico. pedir música, exatamente. E estou como diretor-presidente da Fractal, né? Sou um dos sócios fundadores. Sou formado em engenharia sanitária e ambiental, tenho mestrado na parte de prevenção de desastres pela Federal de Santa Catarina, especialista em segurança de barragens pela Federal da Bahia. E acho que é um tema que está bastante em voga, então acho que o podcast vai ser muito bom. Eu também estou com muitas perguntas aqui. Eu vou tentar seguir só o que a gente combinou, mas a gente nunca sabe porque o tema é palpitante e pode ser que surja alguma coisa. Eu vou começar perguntando para Ellen, tá? Ellen, explica para nossa audiência o que que afinal é o El Niño, qual a diferença do El Niño e Laninha, como que acontece esses impactos, os efeitos do El Niño e afinal a gente vai ter mesmo El Niño esse ano? Conta pra gente. Bom, Fabiola, o El Niño, né, assim como a Laninha, são duas fases do fenômeno Enos, né, a sigla em português é o Ninho Oscilação Sul. Esse fenômeno, ele é o fenômeno acoplado, que acontece no oceano e na atmosfera, lá na região do Oceano Pacífico. Então, ele é caracterizado pela mudança tanto no padrão de ventos, de pressão, mas também nas temperaturas da superfície do mar, ali na região do Pacífico Equatorial, Central e Leste. Então, o El Niño, ele é caracterizado pelo enfraquecimento dos ventos na região e pelo aquecimento das águas. Então, as águas elas ficam mais quentes que o normal. A Laninha, né, contrário, é caracterizada pelo fortalecimento dos ventos e pelo resfriamento das águas. E para ser, então, caracterizado um fenômeno de El Niño, essas mudanças, tanto no padrão de ventos como nas temperaturas, né, águas mais quentes que o normal, elas precisam atingir uma intensidade e uma persistência suficiente no tempo para configurar esse fenômeno, então. No Brasil, né, como que se reflete os impactos, né, desse fenômeno? A região norte acaba sofrendo com a ausência, né, com a precipitação da região acaba sendo prejudicada. Então, tanto a região norte quanto a região nordeste acabam recebendo menos chuva do que o normal. Já a região sul, né, acontece o contrário. O padrão de chuvas ele é favorecido, as chuvas ficam mais abundantes em anos El Niño. Isso acontece, né, na região norte, é um efeito direto na mudança de circulação atmosférica que acontece ali na região do Equador, enquanto que na região sul, o processo físico por trás ele é através de propagação de ondas. Então, quando a gente tem liberação de energia, de calor na atmosfera, isso é como se a gente jogasse uma pedrinha num lago.
né, criam aquelas ondas que vão se propagando. Então, o El Niño, ele atua, né, a gerar convecção, chuva na região onde ele se forma, e essa chuva, essa convecção, ela propaga ondas na atmosfera, e da forma como elas se propagam, como ela chega na região sul do Brasil, isso favorece o levantamento. Então, se a gente tem mais levantamento, a gente tem mais vapor d'água, umidade da superfície sendo jogada para cima e se transformando em chuva. Então, é muito mais fácil chover com um El Niño em curso do que em situações normais. Então, esse é o processo físico, mais ou menos, aí que explica, né, os impactos na região sul e na região norte e nordeste. Para o sudeste e para o centro-oeste, os impactos do El Niño eles não são consolidados, né? A gente tem alguns estudos, indicam alguns sinais divergentes, né? Não existe uma concordância, né, nesse sentido. O que a gente sabe é que nessas regiões, sudeste e centro-oeste, as chuvas elas ficam mais irregulares, né? O que isso significa? A frequência das chuvas diminui, então temos menos dias chuvosos, e as chuvas elas se concentram mais, elas acontecem concentradas em poucos períodos de tempo, né? Reflexo de chuvas que acontecem por temporais, aqueles temporais de final de tarde, no verão. Então, em El Niños, a chuva no sudeste e centro-oeste acaba acontecendo, né, mais por esse mecanismo, e também há um atraso na estação chuvosa, né? Estação chuvosa aqui nessas regiões começa ali entre o final de setembro, né, outubro, acaba atrasando um pouco mais em anos de El Niño. Já o impacto nas temperaturas, aí o El Niño no geral, né, praticamente algumas regiões do globo se salvam, né, é um padrão contrário, mas de forma geral ele aumenta a temperatura, né, global, e para o Brasil todas as regiões acabam sentindo isso, o sul do Brasil menos, porque como chove mais, então acaba compensando o efeito da temperatura por conta da cobertura de nuvens, mas para o restante do Brasil há um aumento significativo, tanto nas temperaturas médias, máximas, mínimas, mas também ondas de calor. Então, muitos dias consecutivos com temperaturas acima da média também acabam sendo mais frequentes em anos de El Niño. Olha, eu acho que eu nunca tive uma aula de El Niño tão, assim, certeira como essa da Ellen. Acho que agora não tem mais como esquecer, porque ela foi super clara em todos os tipos e tudo que pode acontecer. E pescando vários pontos que você colocou aqui, Ellen, até queria só lembrar que a gente teve aquela situação no Rio Grande do Sul, acho que foi 2023 ou 24, já nem sei, o tempo está passando tão rápido. Aquilo foi 24, foi um El Niño? Foi 23, mas 24 também. Sim, tínhamos um El Niño. Ah, tá. Então, assim, a gente pode esperar que aconteçam situações como aquela, então, agora, nesse segundo semestre, e isso pode acontecer. Então, digamos que é bom todo mundo ficar de sobreaviso em relação a essas situações. Então, falando especificamente do El Niño de agora, né, que está sendo previsto para o período 2026-2027, muito tem circulado, né, na mídia o termo Super El Niño, né? Que esse El Niño de 26, 27 vai ser um Super El Niño. O que isso significa? A gente tem uma classificação de intensidades. Como eu falei, ele para ser caracterizado um El Niño precisa ter uma persistência e uma intensidade suficiente. A caracterização do El Niño se dá pelas anomalias da temperatura da superfície do mar numa região específica lá no Oceano Pacífico, que fica entre 5 graus norte e 5 graus sul de latitude e 120 e 170 graus de longitude oeste. Então, é feita a média das anomalias de temperatura da superfície do mar nessa região, e se elas ficarem persistentes acima de 0,5 graus por no mínimo 5 trimestres consecutivos, então a gente começa a caracterizar o evento. Então, de 0,5 até menos de 1 grau é um El Niño fraco, de 1 grau até menos que 1 grau até menos que 1,5 é um El Niño moderado, de 1,5 até menos que 2 é um El Niño forte, e acima de 2 graus de anomalia, aí a gente considera um Super El Niño. E os prognósticos, né, as previsões que todos os centros que monitoram o El Niño, a gente tem a NOAA, que é o principal, que a gente utiliza como referência. A gente tem o ECMWF também, né, o Centro Europeu, que também é bem famoso, tanto em vários setores, mas na energia também. E outros órgãos, como o Bureau Australiano, a própria WMO, que é a Organização Meteorológica Mundial, eles caracterizam, né, eles usam essas informações para essa previsão.
Recentemente, a gente teve uma mudança na forma com que o índice que mensura a intensidade dos fenômenos, né, tanto El Niño quanto Laninha, mas nesse caso, como estamos falando de El Niño, ele é calculado. Nos últimos 10 anos, os cientistas, né, a gente vem observando um aumento significativo nas temperaturas da superfície do mar de todos os oceanos. Não só no Pacífico, mas de forma global. E isso se acentuou muito ao longo dos últimos anos, principalmente na última década. Com isso, como o El Niño ele acontece justamente na região tropical, que é uma das regiões que mais aqueceu, né, de forma global, os cientistas começaram a se perguntar, bom, o que exatamente, né, quando a gente tem um evento de El Niño, o quanto esse aquecimento é devido ao próprio El Niño e quanto ele é devido ao aquecimento generalizado dos oceanos, né, que a gente pode chamar de aquecimento global. Então, isso entrou muito em voga na comunidade acadêmica, comunidade científica, e com isso, então, a NOAA, ela estabeleceu um novo índice. Antigamente era o ONI, que era o Oceanic New Index, agora é o RONI, que é Relative Oceanic New Index, que ele é praticamente o mesmo cálculo, as mesmas considerações, porém, da média, né, das anomalias lá na região do Pacífico, é subtraído a média das anomalias globais. Então, o que isso mudou de forma geral? Isso foi feito um cálculo histórico, né, retroativo desde 1950, para caracterizar novamente esses eventos do passado. E o que mudou é que os El Niños, eles ficaram, para esse passado mais recente, ficaram um pouco mais fracos e as laninhas ficaram mais fortes, porque a gente está fazendo uma subtração ali, né, do valor que agora está positivo. Para o passado, antes de 2000, não teve muita diferença, porque não estava aquecido. Mas, principalmente de 2015 em diante, teve uma mudança significativa na caracterização desses eventos. O evento de 23, 24, quando ele ocorreu, ainda não havia, né, o RONI ainda não havia sido estabelecido, ele foi classificado como um super El Niño. Ele atingiu mais de 2 graus de anomalia. Então, naquela época, ele era um super El Niño. Porém, com essa reformulação do índice, agora ele é um El Niño forte. Um El Niño forte quase moderado, porque as anomalias dele ficaram cravadas em 1,5. E as previsões agora, né, que são lançadas, elas são todas calculadas em cima do novo índice. E essas previsões estão indicando altas probabilidades do evento ser pelo menos forte. Nessa última atualização que a NOAA lançou, é feita na segunda quinta-feira de cada mês, então, mês ali passado, essa informação. A gente tem uma probabilidade de pelo menos, de quase, na verdade, 70% de esse El Niño ser pelo menos forte. E isso aconteceria ali no trimestre novembro, dezembro, janeiro. Então, sim, em termos de intensidade de El Niño, é muito provável que ele seja mais forte que o de 23, 24. Porém, a gente não pode afirmar que isso vai refletir impactos semelhantes, ou piores, ou menores. Cada El Niño ele acontece de uma forma, ele acontece imerso em um meio com outras teleconexões existindo, né? E a gente não consegue cravar a região onde ele vai acontecer. Por exemplo, né, o de 24 no Rio Grande do Sul, ele aconteceu numa região onde as bacias que receberam aquela chuva desaguam na região metropolitana de Porto Alegre. Então, é uma área muito sensível, muita gente morando ali, muita indústria, muita infraestrutura. Se a mesma chuva que caiu, né, nessa região tivesse ocorrido na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, teria sido um evento totalmente diferente, o impacto teria sido outro. Então, em termos de intensidade de El Niño, sim, esse El Niño que está em curso, ele tende a ser mais forte do que o que tivemos em 23, 24, porém a gente não pode falar, né, passar essa mesma amplitude da magnitude do evento nos impactos. Gente, eu vou querer a Ellen aqui todo semestre, pelo menos. A Ellen tem que vir dar aí o parecer dela, porque eu gostei demais. Ellen, você é uma ótima professora. Ellen, agora o seguinte: tudo que você falou, eu fui pensando aqui, minha cabeça não parou. A gente, obviamente, sabe então que o El Niño vai afetar a hidrologia, porque, lógico, isso vira chuva. Agora, a questão onde que essa chuva vai cair, dependendo dela cair, vai cair num lugar bom, onde a gente tem bacias que estão, né, preparadas para receber essa água, mas a gente não sabe muito bem, porque a maior parte das nossas bacias está na região centro-oeste, sudeste, é justamente onde você falou que a gente não sabe bem se o El Niño, como que ele se comporta, ou seja, uma grande incógnita.
Mas eu acho que tem pelo que você falou e essa observação que você fez até em relação ao evento lá do Rio Grande do Sul, na verdade, todos os ativos do setor de energia, seja de transmissão, distribuição, geração, acabam sendo afetados, e até a carga, porque você também falou sobre temperatura. Então, assim, se você puder dar um grande resumo de como que esse El Ninho pode afetar esses outros aspectos, né? Não só a hidrologia, mas também os outros ativos de energia. Perfeito, vamos lá. Fazendo, né, uma síntese, indo por partes, né? Hidrelétricas, né? A gente tem no sul, então, favorecimento das chuvas. Por um lado, muito bom, né? Uma geração aí aumentada, porém, a linha entre favorecimento de geração e risco estrutural é muito tênue, porque dependendo da magnitude do evento, a gente pode ter as hidrelétricas aí experimentando um risco na própria estrutura, né? Ali da geração. Com o sul, sudeste, centro-oeste, né, como tu mesmo comentou, a gente não sabe exatamente o efeito. Porém, a gente está entrando num período seco, né, da região centro-oeste e sudeste agora, que, né, acabou agora o verão, estamos encaminhando para o período seco, com uma energia armazenada ali na casa dos 66%. Então, esse último período chuvoso não foi um período chuvoso muito bom. Então, considerando que, por mais que a gente não tenha o impacto claro, a gente sabe que existe um atraso no início da estação chuvosa. Então, começando a estação seca com a energia armazenada um pouco mais abaixo e tendo uma previsão de um atraso na estação chuvosa, aqueles meses ali de setembro, outubro, novembro podem ser meses bem críticos para essas regiões, né? Visto que a chuva ainda não vai ter começado. Outra questão, também ficando nessa região, são as exatas temperaturas, né? A gente já tem, né, por estudos aí feitos pela EP, o ONS, a CCE, uma previsão de aumento de carga de pelo menos 4,6% agora em 2026 em relação a 2025. Né? Muito disso se dá por conta dessa previsão de El Niño, que vai aumentar as temperaturas, aumenta aí o consumo do país inteiro. Aumentando a temperatura, a gente também aumenta o risco de queimadas, porque teremos temperaturas mais elevadas e um atraso na estação chuvosa. Então, exatamente na época do ano que acontecem as queimadas, a gente vai ter essas duas coisas se conectando e aumentando, né, esse risco, essa probabilidade de maior focos de incêndio. Acaba impactando na questão da transmissão, né, linhas de transmissão nessa região ficam expostas aí a essas intempéries. Voltando para a hidrelétrica, né, estou subindo aqui por região, mas voltando para a hidrelétrica, então, norte e nordeste com geração aí prejudicada, né, reservatórios aí mais não estão tão baixos, né, principalmente os do norte, mas vão ter um próximo ciclo, né, um hidrológico aí desfavorecido, com chuvas aí abaixo do normal, isso é certo, né, não tem nem muito o que discutir, vai acontecer. Então, não podemos contar tanto com a geração dessas duas regiões. Voltando, né, para o sudeste e centro-oeste, as chuvas irregulares vão acontecer mais na forma de temporais. Temporais trazem consigo raios, fortes rajadas de vento, né, queda de granizo muitas vezes, então acaba impactando transmissão, mas também distribuição, né, por serem linhas mais menores. Então, muito prejuízo também relacionado a essa questão dos temporais. Junto com os temporais, que é justamente quando ocorre ali no meio da tarde, final do dia, né? A gente sobrepõe carga, que esse horário, né, pico de carga é sempre ali durante a tarde, com o pico que as linhas de transmissão e distribuição vão ter, com o pico de temperatura que também ocorre nessa hora do dia. Então, acaba que, né, todas as linhas de transmissão e distribuição acabam ficando muito suscetíveis, né, ali muito vulneráveis por conta, né, dessa forte demanda da energia, né, de transmitir essa energia, mas também a própria temperatura ali acaba deixando todo o sistema mais vulnerável a apagão, a interrupção no fornecimento de energia. A questão da energia eólica, né, alguns estudos, eles apontam que há um favorecimento, né, um setor que seria favorecido pelo El Niño, por quê? Com a ausência, né, não totalmente a ausência, mas a diminuição das chuvas ali na região nordeste, a gente teria menos nuvens, então o vento conseguiria soprar de forma mais constante, né, ali na região
das usinas eólicas, e isso favoreceria, então, um aumento da velocidade média do vento. Né? São poucos estudos que são recentes e também são poucos estudos que acabam encontrando essa relação, mas é totalmente plausível com o mecanismo físico de atuação do El Niño ali, em termos de reduzir a chuva, vai aumentar ali o padrão de ventos. Henrique, esqueci algum ponto? O Henrique Não, está acho que sabendo quase tanto quanto ou mais que eu é, já, de tudo que a gente tem conversado sobre esse assunto nos últimos dias. exato, acho que aí a gente, né, pensando, né, em todos os setores de energia, a gente também tem, com essa possibilidade de aumento das temperaturas, você teria uma maior radiância, o que poderia gerar, né, uma geração eólica superior, só que também tem um contraponto, que as placas que sobreaquecem também perdem rendimento. Então, né, existe também essa possibilidade. E uma das coisas que eu acho que vale a gente trazer também está relacionada à parte das transmissões, né? Porque, por exemplo, a gente tem Itaipu, que estaria sob influência, onde a gente pode ter eventos extremos, né, a ocorrência de eventos de tempo severo, ou seja, né, com mais cargas atmosféricas, com rajadas de vento, que podem trazer também, então, complicações para a transmissão de energia, né, aqui do sul para os demais subsistemas. Então, esse também é um ponto que, né, até ia comentar de a gente já está vendo alguns movimentos, eu imagino que essa discussão já esteja acontecendo no CMSE, né? Então, como que eles já estão pensando e planejando, né, toda a parte do sistema. E o último setor, acho que a gente, na verdade, os últimos dois, né, distribuição, então, da mesma forma, a gente pode ter problemas aqui no Sul por causa de eventos, né, esses eventos mais intensos, e a comercialização de energia. E com esses cenários, né, não sabendo o que pode acontecer no Centro-Oeste e Sudeste, que é onde a gente tem, né, o maior impacto, mas com essas possibilidades, como que vai ser, então, a questão da própria variação do PLD ao longo desse período? Como que as comercializadoras vão conseguir exatamente se posicionar, redear as suas posições, né, sabendo que pode-se ter uma grande variabilidade no preço durante esse período. Então, acho que de forma, né, passamos aí por todas as áreas, mas isso são pontos que a gente já tem acompanhado por aqui. O Henrique, agora então já vou pegar o gancho, já vou jogar para ti já a próxima pergunta. Bem, dada todas essas previsões, né, claro, a gente sabe que não dá para cravar, né, são sempre prognóstico, mas assim, de fato, a tendência é que não vamos ter um ano pouco desafiador, parece ser moderadamente a bastante desafiador do ponto de vista dos recursos naturais. Como que os agentes do setor elétrico podem se preparar para esse prognóstico? E aí, se você puder falar um pouco do que existe algum modelo, existe, enfim, como que se faz para se preparar mesmo, para mitigar os riscos e impactos de tudo isso que a gente falou? Sim, não, perfeito, Pilo. O que a gente tem, né, já alguns clientes do setor elétrico que estão utilizando são soluções que a gente chama de inteligência climática. Na Fractal, a gente desenvolveu, inclusive, uma plataforma que a gente chama de uma plataforma de inteligência climática. E por que, né, uma plataforma de inteligência climática? Porque o El Niño, ele traz algumas sinalizações, são alguns sinais. Só que a forma mais acurada, ou a forma que vai nos dar maior confiabilidade dessa informação é a gente ir atualizando as modelagens de mais curto prazo, né? Por exemplo, a 15 dias à frente, e conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. E dentro dessa plataforma, o que a gente conseguiu operacionalizar é exatamente isso, né? A gente trabalha com diversas fontes de previsão meteorológica, sejam, né, como a Ellen citou, NOAA, com a GFS, o SMWF da europeu, dentre outros modelos, ICON, WRF rodado aqui no Brasil, e modelos rodados também por empresas de meteorologia privada, a gente traz essas informações para dentro do sistema com as diferentes grandezas que podem impactar, dependendo do setor, então, distribuição, transmissão, geração, e dependendo do tipo de geração, né? E traz essas informações para que o sistema possa, caso ele identifique algum cenário que possa trazer algum risco, ele trazer a previsibilidade para que o agente possa já pensar, né, trabalhando nos seus planos de contingência,
como ele já pode, por exemplo, mobilizar suas equipes para uma determinada região que pode ter um impacto de desligamento de linha, né, já tendo esse tipo de previsão. O setor, né, de geração, por exemplo, hidrelétrico, como as usinas, principalmente do sul, já podem começar realmente a testar seus manuais de operação, verificar como é que estão todos os seus procedimentos para controle de cheias, para a situação de cheias, né? Eles verificarem toda a questão de manutenção dos seus sistemas extravasores. Para quê? Para que realmente eles estejam preparados, né, para a ocorrência da possibilidade desses eventos. Então, com essas previsões continuadas, que são atualizadas até mais de uma vez por dia, disponíveis dentro do sistema, que já é automatizado, que permite já esse cadastramento desses alertas, o que a gente ainda contribui, né, com o cliente vamos realmente olhar para os seus processos, vamos ver como é que está teu manual de operação. Será que ele está cumprindo, ele está trazendo todas as informações necessárias para o operador saber tomar a melhor decisão, saber como operar a barragem da melhor forma possível nesse processo? Então a gente fala, né, que a gente primeiro antecipa, depois a gente planeja, ou seja, vamos aproveitar enquanto a gente está na bonança para olhar todos os nossos processos, verificar como a gente tem. E com o sistema antecipado e o nosso planejamento, ao invés de reagir ao evento, a gente age, porque a gente tem antecipação. E o que a gente já trouxe para alguns clientes, que é a última camada que a gente fala dentro desse framework da inteligência climática, que é a mensuração, a gente já tem identificado que trazendo informações de planejamento, atuando de forma preventiva, os impactos gerados são mitigados. A gente não evita o evento, mas a gente melhor prepara exatamente o ativo para lidar com aquela situação, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem feito, né, Bila? E o sistema ele já está em operação há mais de 10 anos no país. A gente já tem, né, casos de ter acompanhado os eventos extremos, por exemplo, outubro de 2023 em Santa Catarina, que foi o maior evento já registrado na história do estado. E ali a gente já teve gratas, digamos, resultados assim da diminuição, por exemplo, de óbitos, da diminuição dos impactos por toda a Defesa Civil ter se organizado, ter evoluído, né, para lidar com esse evento, sabendo da magnitude, fazendo esse acompanhamento dia a dia, né, colocando as equipes já de prontidão nas áreas que seriam impactadas, fazendo já a retirada das pessoas antes, por exemplo, do evento começar, a inundação chegar nas casas, o que trouxe, então, né, digamos assim, a diminuição de impactos econômicos em diversas regiões. Como o empreendedor tinha essas informações antecipadas, eles conseguiram compartilhar com as defesas civis, e as defesas civis também fizeram o papel delas, né, em atuar durante um desastre natural, que era o que estava acontecendo. Então, Bila, a gente vê que esse tipo de solução ela precisa ser realmente disseminada, né? Tem que ser implantado e tem que ter esse acompanhamento continuado com diversos modelos e ter esse acompanhamento, né, técnico especialista para ajudar na tomada de decisão em, digamos assim, dias antes, momentos antes do evento. Não somente quando o evento já se materializou e os danos já estão acontecendo. Então, acho que esse é um movimento que a gente tem proposto, né? E essa aplicação, ela não se restringe, né, ao setor de energia, né? Ela é uma aplicação que transpassa, pode ser aplicada, inclusive nós temos, né, clientes no setor da mineração, temos governos que utilizam a solução nesse sentido. Então, o que a gente tem trazido ao mercado, que a gente recomenda para os empreendedores, é que eles realmente verifiquem, né, como que eles estão municiados de informação, como que está o nível de confiabilidade, se eles estão realmente tendo acesso digamos, diversas fontes de dados para estarem melhor preparados para esses eventos, como que estão os procedimentos deles, e se, né, agora eu vou fazer um merchan, se eles sentirem, né, que estão com algo deficitário, pô, a gente está totalmente à disposição para poder apoiar, às vezes, num diagnóstico e depois trazer um prognóstico para que eles possam estar melhor preparados para lidar exatamente com os possíveis causas que esse um super El Niño pode trazer, caso ele se realmente se materialize. O Henrique, essa plataforma é aquela que dá para ver o mapa, é aquela bem bonita que eu conheço, né? Deve estar mais Exatamente bonita ela ainda. mesma. Faz um tempinho aí que eu vi, ela era muito bonita, deve estar mais linda ainda. Tem um front maravilhoso. E eu vi justamente a aplicação para a Defesa Civil de Santa Catarina. Acho que pode dizer, né, que vocês já há quantos Uhum. anos vocês prestam esse serviço para a Defesa Civil?
Em Santa Catarina, o sistema está desde 2017. A gente está Nossa, entrando quase agora no 10 nono ano. anos. Nono Exato. ano já. Então, realmente eu acho que assim, naquela época, né? Eu acho que aqui em Santa Catarina a gente teve, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui provavelmente não é de Santa Catarina, né? Mas a gente teve grandes enchentes na região do Vale do Itajaí, na década de 80. Então, acho que assim, sempre foi uma questão Exato. esse tema, né, de inundações no estado. Então, eu acho que assim, o estado de Santa Catarina sempre teve muito essa preocupação e por isso que provavelmente investiram, né, há tanto tempo, nem se falava tanto assim em mudanças climáticas, né? Eu acho que esse é um tema que vem ganhando peso cada vez mais e hoje não há dúvida, né, que a gente realmente está vivendo uma situação assim. E agora os negócios também tem que se preocupar, né? Porque o risco climático é um risco do negócio, né? O empreendedor que tem um ativo e não cuida, né, de como mitigar os efeitos quando acontece, porque você não tem como evitar um efeito ripple desse que a Ellen contou pra gente. Quando ele acontece, ele vem e vem, né? Se você pega a primeira onda mesmo, ele pode te levar. Agora, o que que você, se você está preparado, né, tá com tudo pronto para quando ele acontecer o impacto ser menor, isso na verdade, é a única coisa que você pode fazer, né? Então, Exato. eu acredito demais nesse produto. Gostaria muito de ver. Eu acho que assim, vamos deixar aqui depois o canal para quem quiser abordar o Henrique aí lá pela Fractal para a turma lá mostrar. Imagino que você deve cadastrar os ativos, né? As Uhum. usinas, As enfim, linhas de geração, transmissão, transmissão, tudo, né? todos os ativos são cadastrados. E você Para cada consegue tipo de colocar, ativo, aí a aham, um gente mapinha. configura, exato, tudo Uhum. já é espacializado. Para cada tipo de ativo são cadastrados aí os alertas para as grandezas meteorológicas que podem trazer Fazem algum risco. sentido. Uhum. Exatamente. Então, o sistema é todo especializado, né, no sentido de funciona para geração eólica, funciona para geração solar, funciona para geração hídrica, funciona para distribuição, funciona para transmissão. E então, assim, ele pode estar isso tudo já particularizado dentro da ferramenta para que digamos assim, grupos hoje que têm diversos tipos de fontes, né, diversos ativos, possam ter num único ambiente todas as informações, tanto do monitoramento quanto da previsão, né, para cada um daqueles ativos. E com isso eles consigam melhor fazer essa gestão, né, que a gente estava falando desses ativos, visando a mitigação desses impactos. Excelente. Nossa, muito bom. Vamos deixar depois um contato aqui para quem quiser receber aí uma demonstração do sistema, porque vale a pena. Gente, o nosso bate-papo chegou ao fim, uma hora tinha que acabar, né? Mas eu quero deixar aqui que a Ellen tem que vir falar de meteorologia pra gente a cada 6 meses, Ellen. Fica contratada aqui, nossa, do Redcast para Eu falar, combinado? vou adorar se o Henrique me liberar. Tô dentro. Total, já está liberada, já está liberada. Eu até dizer, Ah, Bila, dependendo se você quiser aproveitar atualizações mensalmente para opa! fazer como se fosse trechinhos curtos. Olha, foi atualizado nesse mês, a situação é essa. Cara, Pronto. total à Vamos fazer isso disposição. então. Vamos fazer isso, Ellen. Já vamos dar mais um trabalho para você aí. Exato. Se a queria 6 meses, eu já estou botando mensal, tá vendo? Muito bom, gente. Vocês deixem aqui um recadinho final para os nossos ouvintes, como faz para receber uma demonstração, o contato da Fractal, se vocês puderem falar. Não, perfeito. A gente tem, né, Bila, a Fractal Engenharia e Sistemas está no LinkedIn. Nós temos um site, www.fractaleng.com.br. E também, né, qualquer pessoa que tenha interesse em ter uma demonstração do sistema e verificar exatamente né, como que a gente pode estar apoiando as suas operações, pode mandar um e-mail para comercial@fractaleng.com.br. Com certeza a equipe aqui vai ter o maior prazer, né, de poder mostrar, já que isso também é um dos nossos, digamos assim, motivadores de existência, né, como que a gente pode realmente transformar dados em informação em segurança, tanto para o ativo quanto para as populações, né, que podem ser afetadas por esses ativos. Excelente. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Voltem sempre que vocês quiserem. A Rede Energia está de portas abertas para vocês. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. São mais de 100 episódios aqui para você ouvir. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, seu joinha, seu coraçãozinho, que a gente fica muito feliz. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que
que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!